Glória a Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor. Queridos amados irmãos, queridos e amados ouvintes, amigo do Evangelho, todos aqueles que nos acompanham, aqueles que de longe, de perto, aqueles que estão sempre conosco, estamos mais uma vez no dia de hoje para deixar uma palavra para os irmãos. Temos algumas pessoas já aqui conosco e a gente vai meditar hoje no livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 51 e 52 da nossa Bíblia Sagrada. Espero que o áudio esteja bem, né? Que você esteja ouvindo. Se acontecer algum imprevisto aí, não tiver o áudio bom, os irmãos, por favor, dê um sinal aí, faça algum comentário para que a gente possa restabelecer. Enquanto isso, acredito eu que está indo tudo bem, percorrendo bem. Iremos meditar hoje a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 51 e 52, que diz assim a palavra do Senhor: E um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Uma passagem um pouco ouvida, um pouco tratada, né? Passa até despercebido, porque a gente só encontra essa narrativa, essa história no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 14, para que a gente possa entender a sua narrativa, a sua história. É necessário a gente ler alguns versículos, e a gente vai ver no versículo 43 que Jesus estava sendo preso, que Jesus se encontrava ali no jardim do Getsêmani e estava à espera dos soldados romanos para lhe prender. Jesus se preparando para a sua morte, para a crucificação, chamou alguns discípulos para estar ali naquele lugar, naquele momento, em oração. Eu coloquei o título desta mensagem bíblica, né? Os irmãos puderam perceber aí: andando com Jesus sem compromisso, ou andando com Jesus de forma artificial. A gente vai entender ao decorrer da mensagem que aquele jovem estava andando com Jesus, estava caminhando, olhando para o Mestre de forma artificial. Jesus, ele estava no jardim do Getsêmani orando, porque ele já sabia que ali seria o seu pior momento. Ali iria se cumprir toda a Escritura Sagrada, iria se cumprir naquela noite, neste dia aqui, a sua crucificação estava já eminente. Então Jesus estava orando junto com seus discípulos, esperando a qual o seu discípulo Judas, que iria lhe trair com um beijo, estava Jesus ali orando ao Pai para que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. E os discípulos, afadigados,
afadigado pelo sono, pelo cansaço, pelo sono da indolência espiritual, não estava pronto para orar com Jesus. 3 vezes o Senhor acordou e na última vez Jesus disse que aquele quem estava a lhe trair estava já próximo. Então, a partir do versículo 43, a gente vai ver o contexto a qual os soldados romanos estavam a prender a Jesus. A gente bem sabe o contexto, a história vai dizer que Jesus estava ali naquele lugar. O Getsemane era um lugar tranquilo, onde as pessoas sabiam dos fatos que ocorria, sabia o que estava acontecendo, mas era um lugar tranquilo. Porém, como aquele dia era um dia que estava acontecendo algo histórico, algo que não era da normalidade do dia a dia, ao decorrer da semana daquele povoado ali, era tranquilo. Porém, aquela noite era uma noite a qual estava tendo uma grande caminhada de passos. Os soldados romanos estavam à procura de Jesus e naquele decorrer, indo para prender Jesus, as pessoas estavam ouvindo um certo barulho, porque os soldados romanos estavam indo ao encontro de Jesus. E Jesus, ali naquele Getsemane, como a gente bem sabe, os soldados chegaram até Jesus para lhe prender. E nisso houve um grande tumulto. E nesse tumulto, os discípulos de Jesus deixaram o seu mestre. E o texto vai dizer que um jovem o seguia. Quando todos os discípulos de Jesus, no momento da sua prisão, os seus discípulos o deixaram. E aqui a gente pode, pela euforia, de não entender o contexto, e dizer que esse jovem era um jovem a qual aquele moço, podemos dizer que no tempo de Israel, um jovem, uma pessoa adulta era considerada depois de seus 30 anos. E aqui, esse jovem saiu da sua cama, saiu do seu lar para saber o que estava acontecendo. Bem visto que todas as pessoas já conheciam, percorriam a fama de Jesus, porque Jesus já tinha feito vários milagres. Até então, o maior milagre deles, entre os maiores, foi a ressurreição de Lázaro. Até então, este jovem aqui, não existe um consenso, e a gente não vai abordar aqui para querer saber quem era esse jovem. Se era, algumas pessoas dizem que era Lázaro, outras pessoas dizem que é Simão, outros dizem que é o próprio Marcos, A gente vê aqui esse jovem com o mesmo perfil daquele jovem rico, aquele jovem a qual perguntou ao Senhor o que é que ele precisaria fazer para herdar o reino dos céus. E aquele jovem perguntou ao Senhor e indagou: bom mestre. E Jesus disse: como tu sabes que eu sou bom? Bom é Deus que está no céu. Aquele jovem queria receber uma boa palavra, porém Jesus é aquele que conhece o profundo e o escondido. Jesus, ele consegue contemplar os nossos passos e ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor Jesus, ele nos conhece, ele sabe o nosso caminhar, ele sabe o nosso deitar, ele sabe o nosso levantar. Então, aquele moço querendo ouvir boas palavras de Jesus, e Jesus sabendo qual era a intenção do seu coração, Jesus disse para eles que se ele quisesse herdar o reino dos céus, era necessário ele vender tudo o que tinha para doar aos pobres, porque a sua alegria, a sua
maior felicidade estava pautada nos seus bens materiais. Então ele tinha os seus bens financeiros maior do que a palavra e os mandamentos. E até então ele diz que desde a sua meninice ele conhece e faz ele obedece aos mandamentos. Porém, ele tinha a sua riqueza, o seu coração estava voltado mais para as coisas terrenas do que para o reino dos céus. Então, este jovem aqui, a gente bem sabe que a cultura de Israel, os homens, eles andavam bem vestidos, né? As pessoas não andavam de toda forma, de qualquer maneira. E quando o texto vai dizer que um jovem o seguia, demonstra aqui, dá a entender que esse jovem já conhecia, já sabia quem era Jesus. Mas para seguir o mestre, a gente não pode seguir ao Senhor de toda forma e toda maneira. A gente bem sabe que lençol não é vestimenta. Lençol é um arranjo, é algo passageiro que não faz parte do nosso maior período de dia. Ou seja, por estar de noite, aquele momento ali, ele percebeu, ele entendeu que não era necessário ele colocar uma roupa apropriada. A gente bem sabe que quando a gente se dispõe a seguir a Jesus, a gente não pode andar de toda forma ou de qualquer maneira. Temos que andar e seguir a Jesus e fazer alguns sacrifícios. A gente tem que renunciar a este mundo. No mínimo, esse jovem, quando ele ouve o barulho daquela grande multidão, daquele fato que está ocorrendo perto da sua casa, ali na vizinhança, ele tinha que estar preparado o suficiente para uma possível batalha. Ninguém se levanta de noite e bota o pé na rua de qualquer forma e de qualquer maneira. O texto diz que um jovem o seguia, ou seja, ele via Jesus de longe. Ele queria acompanhar, queria saber o que iria acontecer com Jesus, mas ele via de longe, demonstrando assim que ele não tinha tanto compromisso com Jesus. Não é verdade? O lençol era algo superficial que dava a ideia que ele estava com a roupa, porque era escuro, ninguém era de noite e ninguém iria julgar ele, porque a gente bem sabe que era costume as vestimentas, as pessoas tinham uma roupa mais fina. O texto diz que era um lençol, mas podemos entender que era uma roupa mais fina, era uma vestimenta a qual era usada para dormir. Se era de fato uma roupa ou um lençol, podemos dizer e concluir que a forma que ele saiu da sua casa para seguir, para ver Jesus, estava totalmente fora dos princípios e dos contextos. Se fosse verdadeiramente um lençol de fato, ele não poderia andar, poderia passar como lençol, poderia estar vestido ali, mas ele não estava com a roupa preparada para o combate. E se fosse uma vestimenta, não era a vestimenta adequada, porque no momento que ele foi preso, ele estava nu. E o que isso me remete é que temos, quando a gente está com Jesus, quando a gente segue a Jesus, a gente tem que andar com a armadura de Cristo. A gente não pode seguir a Jesus de toda forma, de qualquer maneira, não é verdade? A gente tem que estar com Jesus preparado para o bom combate. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, é verdade? Vamos lá para Efésios, capítulo 4. Glória a Jesus. O livro de Efésios, capítulo 6, perdão.
Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13 em diante, diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, o que é que esse jovem estava fazendo em Marcos? Qual era a ideia que ele tinha na cabeça, que ele poderia sair de qualquer forma, de qualquer maneira, despreparado para o embate? Um jovem o seguia e, voltando em um lençol sobre o corpo nu, lançou-lhe as mãos. Ou seja, aqueles homens, os soldados, estavam à procura de Jesus, e quem estivesse perto de Jesus iria também ser aprisionado, seria preso. Então aquele jovem já sabia que poderia acontecer alguma coisa, mas ele saiu da sua casa despreparado. Nos mostra e nos ensina que quem quer se aproximar de Jesus não pode ficar perto do mestre e andar de qualquer forma e de qualquer maneira. Somos separados do mundo, andamos diferente do mundo, falamos diferente como o mundo fala, não podemos falar. A gente tem um comportamento totalmente diferente. E por que esse jovem saiu para ver o que estava acontecendo e para seguir a Jesus com aquela multidão?